galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dando continuidade aí aos conteúdos referentes ao continente americano, tá certo? Na última aula falamos um pouquinho sobre a América Espanhola, tá? E agora vamos dar um foco aos Estados Unidos e ao processo de expansão pelo qual ele passou, tá certo? Vamos ver aí meio a essa aula, a Guerra de Secessão, que vai aí trazer decisões importantíssimas para que os Estados Unidos venha se tornar a megapotência que é hoje, tá? Existem aí alguns fatores para essa expansão. Quando estudamos um pouquinho a independência dos Estados Unidos, vimos que os Estados Unidos, assim como o Brasil, vai se formar na região aí, margeando, né, no litoral, margeando o Oceano Atlântico, tá certo? E vimos também que o nordeste dos Estados Unidos vai ser a região mais desenvolvida em relação ao sul, tá? Mas aí isso não foi o suficiente após a sua independência, tá certo? Em 1776, os Estados Unidos ele começa um processo de expansão muito maior, ele vai se consolidar economicamente, tá certo? E começa um processo de expansão pelo próprio território dos Estados Unidos, tá? Então vai começar aí com a lei de Quebec, que vai impedir a ocupação das terras do oeste, tentando meio que afastar a galera, né, dos franceses que já estavam se instalando por essa região. Estados Unidos, que era recém-independente, tá? O país era formado antes pelas 13 colônias, mas aí após esse processo expansionista ele começa a formar novos estados, tá? Ocorre um processo chamado de marcha para o oeste, já que o leste já havia sido ocupado, né? Então eles agora pretendiam ocupar o oeste, ocupar o interior correspondente aí a esse país, cujas dimensões são aí continentais, tá certo? É o quarto maior país em extensão territorial, e a marcha para o oeste foi o início de uma agressiva política expansionista, tá? Os caras investiram pesado em expandir aí o seu território. Em cerca de um século formaram aí uma das maiores nações do globo, tá? Então eles saem de 1800, do século XIX ao século XX, vão se tornar aí uma megapotência. A gente bem sabe que essa megapotência só vai ser consolidada na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Mas anterior a isso, vai estar se envolvendo com uma série de fatores que vai ocorrer tanto nos Estados Unidos, na América, como no mundo, tá? Existia algo que aí vem a explicar esse sentimento dos estadunidenses, né? Nacionalistas, fervescentes, muito fortes, chamado de Destino Manifesto. E o que seria esse Destino Manifesto? Vejam só, era a expressão, tá certo, cuja crença do povo estadunidense é que eles eram eleitos por Deus para comandar o mundo. Então era o destino manifesto. Eles eram eleitos por Deus, as pessoas escolhidas por Deus para comandar o mundo, né? Então assim, James Buchanan diz o seguinte: a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça e nada pode detê-la. Partindo desse princípio do destino manifesto, eles são o povo eleito por Deus para comandar os outros povos, tá certo? Então veja esse sentimento de nacionalismo, né, de superioridade, é algo que vem desde muito tempo, tá certo? Mitt Romney, ele vai dizer o seguinte: Deus não criou este país para que fosse uma nação de seguidores. Os Estados Unidos não estão destinados a ser apenas um dos vários poderes globais em equilíbrio. Os Estados Unidos devem conduzir o mundo, ou outros farão. Então eles têm que ser aí os primeiros a estarem, né, nas decisões primordiais do mundo. Tanto é que eles vão estar aí relacionados à questão da posse à lua, a questão de vasculhar o universo. Então eles estarão atrelados partindo desse sentimento que existe até hoje, destino manifesto, do qual Deus, tá certo, escolheu esse povo para comandar aí
o mundo. A partir daí eles começam um processo de expansão enorme, partindo de algumas leis, tá certo? Lei do Noroeste, que vai corresponder ao seguinte: os territórios que atingissem aí 60 mil habitantes formariam um novo estado. Daí o motivo pelo qual os Estados Unidos hoje possuem 50 estados, tá certo? Oferecimento de terras a preços baixíssimos, né? Então, a galera começou a vender as terras indígenas a preço baixíssimo. Claro que isso teve consequências em inúmeras guerras com os indígenas que ali viviam, tá? Os Estados Unidos receberam aí cerca de 5 milhões de imigrantes, venderam terras a troco de banana, muito barato, fazendo com que pessoas que estavam ainda sendo perseguidas lá na Europa viessem e ocupassem o território, fazendo com que pessoas que estavam passando por crise econômica na Alemanha, né, na Grã-Bretanha, na França, tá certo? Viesse para os Estados Unidos se estabelecer ali, né, como um sentimento de renovação, beleza? Então, assim, muitas pessoas vieram, muitos imigrantes vieram da Europa para povoar os Estados Unidos. E também existiu o Honesty Day, né, que dava aí cerca de 65 hectares de terras aráveis no oeste para quem nela vivesse e plantasse por 5 anos para pagar um imposto mínimo relacionado a um tipo de imposto anual. Então as pessoas ofereciam esse tipo de benefício para que as pessoas ficassem atraídas e fossem lá e procurassem a terra e fizessem com que ela se tornasse produtiva, para que outras pessoas fossem atraídas para aqueles locais, tá certo? Esse foi aí o processo de expansão que os Estados Unidos vai oferecer, proporcionando aí esse recorte que a gente vem conhecendo até hoje. Observem que a primeira área a se formar, né, nas 13 colônias era justamente aqui, olha, essa região do Nordeste, tá? Contra a galera do Sul, que também era na região Leste, beleza? A partir do momento de expansão territorial, começa a se formar, olha, essas novas áreas aqui, o Texas, né, essa região aqui da Califórnia, da Nevada, Arizona, que é justamente áreas muito secas, tá? Muito distante aí do mar. Eram áreas que as pessoas não gostavam muito, porque não tinham muito acesso e nem viam oportunidade de crescimento, tá certo? Mas aí fizeram algumas estratégias e conseguiram atrair pessoas para aquela região, desenvolvendo aí o interior, tá? A caminho da guerra de secessão. Vejam só, os Estados Unidos eles estavam divididos, né, entre o Partido Federalista e os republicanos, tá? Uma galera que vai apoiar a galera do Sul. A galera do Sul era composta por ruralistas, tá? Extremamente escravocratas, ou seja, eles usavam a mão de obra escrava para trabalhar nas imensas lavouras de milho, de algodão, de N coisas, tá certo? Contra a galera do Norte, que era extremamente industrial e que era abolicionista, tá? Então vão existir esses dois grupos, a galera do Norte e a galera do Sul. E é a partir daí que vai existir a guerra de secessão. Por quê? Porque vão existir divergências relacionadas a tarifas sobre as importações, as políticas de distribuição de terra e a escravidão. Beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a galera do Sul queria que as tarifas sobre importação fossem menor para que eles pudessem trazer mais produtos da Europa para aquela região. Tá certo? Não queriam que houvesse uma distribuição de terra, porque grande parte das terras estava concentrada na galera do Sul, que eram tipo os coronéis daquele lugar, beleza? Sem contar que eles não queriam que a escravidão ela fosse de fato algo que se tornasse lei no país. Por quê? A escravidão, né, a libertação da escravidão não se tornasse lei no país. Por quê? Porque eles dependiam dos escravos para manter ali a sua aristocracia, tá certo? Então começou a haver uma série de conflitos relacionados a isso, porque a galera começou, né, a ver o negro de fato como um ser, de fato como uma pessoa, começou a pensar numa política de distribuição de terra, né, de reforma agrária, tá? E o negócio vai só aumentar
com as eleições que estavam ocorrendo ali, tá certo? Essa tensão ela vai aumentar em 1857, porque as eleições estão ali aflorando e tal, mas o estopim só vai acontecer de fato quando Abraham Lincoln, e eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nele, né? O Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele vence as eleições. E ele é um cara que está voltado para a galera do Norte. Ele apoia as ideias do Norte, as ideias industriais. E a partir daí, tá certo? Começa uma guerra muito forte em relação à galera do Norte e à galera do Sul. Bom, com isso vai iniciar, tá certo, a Guerra de Secessão. Abraham Lincoln ele ganha aí as eleições, né? Isso vai desagradar muito a galera do Sul, tá certo? Guerra de Secessão, que quer dizer separação. Separação de quê, professora? Separação da galera do Norte contra a galera do Sul. Observem aí no mapinha, né, que tá branco, azul, azul claro e vermelho. A galera do Sul representava aí os poderes que estão praticamente em vermelho. Já a galera do Norte, né, são os industriais que estão aí nessas porções azul escuro, tá certo? E essa galera se separaram de que forma? Na forma ideológica, tá? E a Guerra de Secessão ela recebe esse nome de separação porque houve uma guerra, literalmente. Existem registros de que morreram cerca de 970 mil pessoas, né, na guerra, na batalha, né? É claro que quem ganhou a guerra? A galera do Norte, tá? Então a galera do Norte vai fazer valer aí as suas decisões, tá certo? Que decisões são essas? Lei de emancipação, a libertação dos escravos nas áreas aí fiéis à União. Então, nas áreas que obedecessem, nos estados que obedecessem aí a legitimação do presidente Abraham Lincoln, tá certo? Os escravos, eles deveriam ser libertos, tá? Todos eles, vistos como cidadão igual a qualquer estadunidense, né? A 13ª emenda constitucional de 1865, que é quando acaba aí a Guerra de Secessão, ela vai durar de 1861 a 1865, tá certo? Oficialmente são 4 anos de batalha, de guerra aí matando uns aos outros, tá? A emenda ela vai proibir a escravidão em todo o território. Certo? Então, primeiro ela começa com a lei de emancipação para a galera que vai acatar e depois acaba se tornando lei para todo o território. Os negros passam a ter direitos iguais aos brancos, tá? E direito também ao voto, porque ele é um cidadão, né? Os negros, eles sofriam muito aí com a cassação, com exploração, com violência, com segregação. Tanto é que hoje ainda nos Estados Unidos existem bairros para negros e bairros para brancos, tá? Mostrando aí uma segregação racial muito forte, né? Observem aí as imagens muito trabalhadas e semelhantes ao apartheid vivido lá na África do Sul, tá certo? Martin Luther King, ele vai ser um cara que vai lutar muito pelos direitos igualitários de negros e brancos, tá? Não haverá tranquilidade nem sossego na América enquanto o negro não tiver garantidos os seus direitos de cidadão. Enquanto não chegar o radiante dia da justiça, a luta dos negros por liberdade e igualdade de direitos ainda está longe do fim, tá certo? Então ele vai sempre tocar nessa ferida, vai instigar os negros. É por isso que a questão racial nos Estados Unidos é muito forte. É por isso que qualquer preconceito vivido lá acaba tomando uma proporção muito forte, porque a luta contra o racismo nesse período ele foi muito intenso, tá certo? Vai gerar aí uma série de conflitos. O Ku Klux, né? Ku Klux Klan. O que seria isso, professora? É um grupo que se formou depois da proibição de escravos, tá certo? Que vem aí do grego círculo, né? De clã,
São grupos, pessoas que ficam em círculo ao redor aí de uma cruz que fica incendiada e tal, né? E esse grupo ele vai ser criado logo após o fim da Guerra de Secessão para prolongar aí a fraternidade das armas, na verdade para prolongar a arrogância de alguns brancos, tá certo? Vai se tornar uma organização com o objetivo de aterrorizar os negros, sem instrução, negros supersticiosos, né? Muito crédulos, que acreditavam em muitas coisas, e impedir aí a integração social de negros recém-libertos. Tá? Então eles perseguiam só negros, não, eles perseguiam brancos que defendiam negros também, né? Em 1882, a Suprema Corte declarou aí sua existência inconstitucional, ou seja, era proibido fazer parte desse grupo, tá certo? Vai ressurgir em 1915, agora estendendo-se ao nacionalismo e à xenofobia. Então vai ter uma segregação muito forte. Ainda vão ter negros que olham ainda vão ter brancos que olham para negros assim de forma muito preconceituosa, tá bom? Esse expansionismo norte-americano, né, vai ocorrer após a Guerra Civil, que é a Guerra de Secessão, e eles vão investir pesado na América Latina, tá? Então a América Latina vai passar a ser o alvo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a apoiar Cuba, né, por uma questão de independência, tá certo? A emenda Plate, que vai conceder aos norte-americanos uma base e o direito de investir em assuntos em Cuba. Então, os norte-americanos se instauram lá em Cuba, tá certo? Montam uma base militar em Cuba, tá certo? E passam a intervir nas decisões internas cubanas. Na verdade, começa a mandar em Cuba propriamente dito, tá bom? No início do século XX, Cuba vai ter aí seus direitos usurpados pelos americanos, ou seja, os americanos começam a mandar e desmandar em Cuba, tá? E a partir daí, ele pega Cuba como um exemplo para fazer com que todas as outras nações passem a ficar o quê? Pianinhas, tá? Passem a ter ali um sistema de boa vizinhança com aquela galera, beleza? Doutrina Monroe, né? O que seria isso? Seria anunciada pelo presidente James Monroe, América para os americanos. Olha só. Lembram dessa frase, América para os americanos? Os caras já se achavam, porque Deus disse a eles que eles deveriam mandar no mundo, beleza? Através aí do Destino Manifesto. E vem cara que diz que a América é para os americanos, beleza? Então, no pensamento dele, né, não deveria haver aí a criação de novas colônias na América por parte de outras pessoas, a não intervenção nos assuntos dos países americanos, beleza? Não deveria haver a intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus. Por que os Estados Unidos deveriam se envolver? Os Estados Unidos não deveriam se envolver nisso, né? Eles também eram contra aí o colonialismo europeu, beleza? Tanto é que eles não vão colonizar, né? Só passam a colonizar depois, beleza? Vai existir também uma coisa chamada Big Strike, que é a preocupação estratégica, perspectiva de aumentar aí a produção e proteger o seu próprio mercado. Lembra? América para os americanos, né? Eles estiveram aí mais presentes nos discursos políticos norte-americanos, né? Proteger o próprio mercado, os projetos expansionistas ficaram claros aí na primeira conferência internacional, onde foram propostas, por exemplo, a União Aduaneira, a criação de tribunais de arbitragem, tá certo? A moeda única, o dólar, o sistema unificado de proteção militar. Então eles começam a proteger, né, formar ali uma bolha nos Estados Unidos contra as outras nações, é claro. Beleza? E a partir dessa lógica eles começam a praticar uma política de boa vizinhança, porque já fizeram o que fizeram em Cuba, tomaram Cuba praticamente para eles, tá certo? E a partir daí eles começam a política de boa vizinhança, que vai ser o domínio estadunidense sobre as bananas repúblicas, né? Que seriam repúblicas assim
menos forte economicamente falando, né? Eles vão ser vistos aí como caridosos, né? Vem a questão da mão caridosa. Cerca de 42% dos investimentos no exterior eram aplicados em Cuba e nas demais ilhas caribenhas, né? Frank Delano vai inaugurar aí a política da boa vizinhança, né? Vai estabelecer aí, nessa política da boa vizinhança, estabelece uma base militar num país, uma base militar em outro país, né? Então, uma ameaça aqui, outra ameaça ali, para tentar manter os países do continente americano aí sob suas ordens, tá certo? Essa foi um pouquinho da nossa aula falando aí sobre expansionismo norte-americano, tá certo, senhores? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!